E aí, tudo certo? Olha só, já passou pela cabeça porque, sei lá, não dá para pagar a dívida de um carro entregando uma roda de cada vez? Ou então, imagina comprar uma obra de arte que pertence a 3 irmãos. Não dá para simplesmente dar 1/3 do dinheiro para cada um e pronto, né? A resposta para tudo isso está num conceito jurídico fundamental: as obrigações indivisíveis. E é exatamente isso que a gente vai desvendar hoje, o que significa e por que é tão importante na prática. Então, o nosso caminho hoje vai ser o seguinte. Primeiro, a gente vai entender de vez o que é essa tal de indivisibilidade. Depois, de onde ela vem, quais são as fontes. Na sequência, vamos colocar lado a lado o que é divisível e o que não é, para não ter mais confusão. Aí a gente vai ver o que acontece quando tem mais gente envolvida no negócio. E para fechar, vamos descobrir qual é a saída, a válvula de escape da lei, quando o acordo original simplesmente não pode mais ser cumprido. Muito bem. Vamos começar pelo começo, pelo básico. O que exatamente a gente quer dizer quando fala que uma obrigação é indivisível? Para a gente visualizar isso, vamos pensar numa situação bem concreta. 3 irmãos recebem uma joia de herança e decidem vender. O comprador poderia quebrar a joia em 3 pedaços e dar um para cada irmão? A gente sabe, por puro instinto, que tem alguma coisa muito errada aí. Simplesmente não dá para entregar 1/3 de uma joia. E esse probleminha simples já nos coloca bem no centro do nosso assunto. E aqui está a definição mais formal. Mas olha, presta muita atenção numa palavrinha-chave aqui: prestação. É aqui que está o pulo do gato. A lei não está tão preocupada se o objeto em si, a coisa, pode ser cortado em pedacinhos. O que importa de verdade é a ação de cumprir o combinado. É a entrega, o ato que precisa ser feito de uma vez só, como um todo. Esse exemplo das telhas é perfeito. Olha só. Uma telha, sozinha, é divisível, claro. Mas a obrigação de entregar uma carga fechada de telhas para construir um telhado, essa é uma ação única, indivisível. Não adianta nada entregar metade das telhas hoje e o resto semana que vem. A prestação só está cumprida de verdade quando o caminhão inteiro chega na obra. É sobre a ação, não sobre a coisa. Ok, então a gente já entendeu que uma obrigação pode ser indivisível. Mas por quê? O que faz com que a lei ou um contrato trate uma situação como um tudo ou nada? Vamos investigar agora de onde surge essa indivisibilidade. Basicamente, a gente pode pensar em 4 fontes principais. Primeiro, a própria natureza da coisa. Não tem como entregar meio cavalo vivo, certo? Segundo, pode ser por uma razão econômica. Se a gente dividir um diamante, por exemplo, ele perde quase todo o seu valor. Terceiro, a indivisibilidade pode vir de uma imposição da lei. E por último, o que é mais comum no dia a dia, a vontade das partes. As pessoas simplesmente combinaram que aquele acordo só valia se fosse cumprido de uma vez. E olha que interessante, a lei já tem uma regra padrão. Numa transação direta, um credor e um devedor, a presunção é de que a obrigação é indivisível. Ou seja, o credor não é obrigado a aceitar pagamento em prestações. A ideia aqui é proteger quem tem o direito de receber para garantir que essa pessoa receba tudo de uma vez, como foi combinado. A não ser, é claro, que eles tenham feito um acordo diferente. Agora, para deixar tudo preto no branco e realmente fixar o que torna a indivisibilidade tão particular, o melhor jeito é colocar ela cara a cara com o seu oposto, a obrigação divisível. As diferenças ficam bem nítidas. Essa tabela aqui resume tudo de um jeito genial. Na obrigação divisível é simples. Pagou uma parte, quitou um pedaço da dívida. Já na indivisível não existe meio cumprimento. Ou você entrega o carro inteiro, ou para a lei é como se não tivesse entregue nada. E perceba a inversão da lógica. Quando tem várias pessoas envolvidas, a lei presume que a dívida é divisível. Mas quando é 1 para 1, a regra geral é a indivisibilidade. E para não deixar nenhuma dúvida, olha o que o nosso Código Civil diz. Essa citação reforça a regra de ouro. O que foi combinado, está combinado. O acordo entre as partes é soberano. As pessoas podem muito bem decidir que uma dívida em dinheiro, algo que é obviamente divisível, tem que ser paga de uma vez só. No fim das contas, o contrato manda. Bom, é aqui que o caldo engrossa. É aqui que as coisas ficam realmente mais interessantes. O que acontece quando a gente coloca mais gente nessa equação, seja do lado de quem deve ou do lado de quem tem que receber? Vamos imaginar que uma pessoa deve um carro para 3 sócios de uma empresa. A lei diz que qualquer um desses sócios, sozinho, pode ir até o devedor e exigir a entrega do carro inteiro. Essa pessoa age em nome de todos, justamente porque a obrigação, a entrega do carro, não pode ser partida em 3. Mas calma aí. Se o devedor entregar o carro para um sócio só, como ele se protege dos outros 2, que podem vir cobrar depois? A lei pensou nisso e criou uma proteção. O devedor pode virar e falar: tudo bem, eu te entrego o carro, mas você precisa me dar uma garantia de que os outros 2 concordam com isso. Essa garantia se chama caução. Com esse documento em mãos, o devedor está livre da dívida para sempre. É uma segurança para ele.
Essa tabela aqui é importantíssima, porque ela toca num ponto que confunde muita gente. Indivisibilidade não é a mesma coisa que solidariedade. A diferença brutal está no depois que a dívida é paga. Imagina que 3 pessoas devem juntas R$ 90 mil. Se um deles paga tudo, o que acontece? Se a obrigação era indivisível, ele vira o novo credor e pode cobrar os 90 mil dos outros 2. Mas se era solidária, ele só pode cobrar a parte de cada um, ou seja, 30 mil de cada. Percebe? Muda completamente o jogo na hora de reaver o dinheiro. Beleza, mas e se der tudo errado? E se for impossível cumprir a obrigação indivisível original? Por exemplo, o animal que deveria ser entregue morre. O que acontece? Vamos ver qual é a solução que a lei dá para isso. E aqui está a solução bem prática do sistema jurídico. Aquela obrigação que era indivisível de entregar o animal simplesmente se converte em uma obrigação perfeitamente divisível, pagar uma indenização em dinheiro, ou seja, perdas e danos. Só que a lei tenta ser justa. Se a entrega do animal se tornou impossível porque só um dos devedores foi negligente e teve culpa, a conta das perdas e danos vai só para ele. Os outros que não tiveram nada a ver com isso ficam livres dessa responsabilidade extra. A culpa é sempre individualizada. Para a gente fechar, fica uma pergunta que conecta tudo isso com o nosso dia a dia. Se a regra geral da lei é o pagamento integral, por que a gente vê parcelamento em todo lugar? A resposta está exatamente no que a gente viu, no poder do acordo. O parcelamento nada mais é do que um contrato onde as partes, por livre e espontânea vontade, pegam uma obrigação que poderia ser indivisível e a transformam em algo deliberadamente divisível. No fim das contas, no direito das obrigações, é a vontade das partes que, na maioria das vezes, cria a regra do jogo. Espero que essa análise tenha deixado tudo mais claro.